Dando continuidade ao conteúdo de psicologia aplicada à enfermagem, a gente vai falar sobre a síndrome de burnout. É uma síndrome muito comum, principalmente na área da saúde, que afeta negativamente a nossa saúde mental. Então, a síndrome de burnout, ou burnout, ela é caracterizada por sintomas de exaustão emocional, aquele sentimento de quando a gente não aguenta mais, de que a gente pensa que não dá conta daquilo, que está cansado, exausta mesmo, exaustão. Um período que o profissional tem de insatisfação profissional, que no lugar dele ter um sentimento de satisfação, um sentimento de prazer com as ações praticadas na profissão dele, ele está constantemente insatisfeito e exausto, ele não tem vontade de trabalhar, ele não tem vontade de exercer sua profissão. Também caracterizado pela despersonalização, que é quando você se distancia dos seus colegas de trabalho, você não tem vontade de ir para aquele lugar, encontrar aquelas pessoas, porque você já sabe que vai se desgastar, você já sabe que vai estar num ambiente ruim, num clima pesado, e, enfim, você não tem vontade de ir para o seu trabalho e aquilo é muito sofrido para você ter que fazer isso e acaba te adoecendo. Algumas pessoas elas são mais propensas a desenvolver essa síndrome, né? Na enfermagem, por exemplo, a gente tem o cuidado do outro como objetivo. Então, é muito comum em professores de sala de aula que tem uma turma muito difícil, que tem muita pressão, né, para bater metas, cumprir prazos para dar conta de tudo. Muito comum em profissionais da área da saúde pela constante atmosfera de pressão no atendimento, de correria, de adrenalina. Profissionais policiais e bombeiros, né? Policiais pela questão também da adrenalina, da situação do dia a dia, de autoridade mesmo. Os bombeiros pelas situações muitas vezes comoventes, muitas vezes emocionantes, que acaba mexendo conosco. E também estudantes com uma carga horária muito grande, estudantes que estudam 2 turnos, estudantes que estudam e trabalham, enfim. E também é caracterizado por um estado de tensão emocional, um estresse crônico. Não é aquele dia que você está estressado e depois você relaxa, no outro dia você leva a sua vida normal. É um estresse que ele não passa e, pelo contrário, ele só piora. E esse estresse ele pode ser provocado por más condições de trabalho, incapacidade física quando você está realmente exausto, más condições emocionais e psicológicas desgastantes. Na área da enfermagem, a gente lida diariamente com procedimentos desgastantes, né? A gente tem, por exemplo, no pronto-socorro, sempre a questão da urgência e emergência. No centro cirúrgico também a atenção daquele procedimento dar certo. Às vezes um clima não muito amistoso com os acompanhantes, com os colegas de trabalho, aquela pressão de toda hora você estar sendo procurado, a correria de conseguir as coisas, né? Também nós mantemos muita proximidade com a dor e com o sofrimento alheio, então isso pode nos afetar de uma maneira negativa, né? Quando eu absorvo aquilo, quando eu me comovo com aquela situação, daquele paciente, com aquele sofrimento, com o que ele está passando naquele momento. Na enfermagem, é muito comum a dupla jornada de trabalho para que nós tenhamos uma melhor remuneração, porque o enfermeiro hoje, dependendo da sua conformação familiar, dependendo do seu estilo de vida, ele não consegue subsidiar-se apenas com vínculo empregatício. Então, às vezes, ele tem 2 empregos, sai de um, vai para o outro, e acaba sendo muito estressante.
E aí acontece a separação entre a satisfação e a insatisfação pessoal, porque às vezes chega um momento que você pensa que você está morando no trabalho e passeando na sua casa, né? Você quase não vem em casa, você não está insatisfeito, você não consegue ter os seus momentos de lazer, não consegue ter os momentos com a sua família, não consegue descansar, né? E já tem que seguir com uma nova jornada, e isso é muito estressante para o profissional. O estresse ele é considerado alterações tanto psicológicas quanto fisiológicas, ou seja, é uma coisa, entre aspas, da nossa cabeça que vai alterar o nosso psicológico, a gente fica com raiva, a gente fica mal-humorado, mas também tem alterações fisiológicas, como descarga de mediadores químicos, aumento do batimento cardíaco, estado de alerta, enfim, nosso corpo responde a esse estímulo. E ele acontece quando a gente tem reações mais intensas do que a nossa atividade normal. Por exemplo, a gente está acostumado com uma rotina mais calma e aí abruptamente entramos numa rotina mais agitada, a gente acaba ficando mais estressado. O profissional de saúde ele já passava por isso corriqueiramente e agora, com essa pandemia, as coisas meio que pioraram, porque o medo de se contaminar é sempre muito grande. O pensamento de não contaminar a máscara, de estar sempre higienizando as mãos, né? A cada instante. Então, foram medidas de prevenção que foram impostas meio que do dia para a noite. Então, entre aspas, do nada, você começou a aumentar o seu ritmo de trabalho, aumentar o seu ritmo de cuidado, aumentar o seu ritmo de estudo, porque você precisa ter conhecimentos novos sobre uma doença que é nova, então você precisa estar se capacitando, você precisa estar se atualizando quanto às informações, e então são reações mais intensas do que o normal. Você passa mais tempo sem beber água, passa mais tempo se locomovendo dentro do hospital, passa mais tempo sem se alimentar, passa mais tempo para trocar o EPI, vestir novamente, dependendo do setor que você esteja. E aí a gente tem algumas causas para o estresse. Mudança brusca na rotina, né? Como eu acabei de falar. Tem uma rotina calma, passa para uma rotina agitada. Ou o contrário também, você está acostumado a ser multifunções, né? E aí você do nada. Acontece muito com pessoas que se aposentam, que está acostumada todos os dias ir para o seu trabalho, realizar suas funções. E aí ele se aposenta, até hoje ele foi trabalhar. E quando a partir de amanhã, um exemplo lógico, a partir de amanhã ele se aposenta. Então ele se vê meio que perdido, né? Uma rotina nova que ele tem muito tempo livre que antes ele não tinha. Então isso não era comum na rotina dele. Choques ou traumas emocionais, quando você passa por uma situação que lhe choca muito, ou passa por algum trauma que mexeu muito com o seu psicológico, pode desencadear o estresse e também síndrome do estresse pós-traumático, que você fica constantemente relembrando aquele episódio e tal. Problemas no trabalho, às vezes uma relação não muito boa com seu chefe, com seu colega. Falta de tempo, você querer fazer as coisas e não conseguir, porque você ou está trabalhando muito, está estudando muito, ou não consegue, você simplesmente não consegue administrar o seu tempo. A depressão, angústia, doenças crônicas, porque já que é crônico, ou muitas vezes a gente não consegue a cura, né? Ou demora muito tempo para restabelecer a saúde dessa pessoa. Problemas de relacionamento também costumam ser muito estressantes, né? Meninas, eu vi que quem não tem um boleto para pagar e um homem para fazer raiva é apenas uma menina. Mas brincadeiras à parte. Distúrbio do sono. Vocês não têm noção o quanto o sono é importante para a manutenção da nossa saúde mental. Então, uma pessoa que dorme pouco, uma pessoa que tem insônia, uma pessoa que tem o sono fracionado, que acorda muitas vezes durante a noite, ela é uma pessoa mais estressada. Ansiedade, porque você também tem relação com sono, porque você não consegue dormir, você está muito ansioso, e você tem taquicardia, e você só pensa naquilo, você fica muito estressado.
nervosismo e dependência de drogas. E por que importa a gente estar estudando isso? Porque nós, profissionais de enfermagem, sofremos muito com essa síndrome, né? E aí é de relevância olhar para esse profissional na perspectiva de atentar aos sinais, né? Dizer, olha, eu acho que você já está passando dos limites de exaustão, passando do seu limite de estresse. E por que esse paciente, por que esse profissional, ele está estressado? É porque ele não está dormindo? É porque ele tem uma dupla jornada de trabalho? Quais são esses fatores associados para uma abordagem de saúde mental e de saúde do trabalhador? Será que ele está assim porque tem más condições de trabalho, por exemplo? E com o intuito de evitar consequências danosas, né? Consequências sequelas, consequências futuras dessa síndrome. E que ele possa ser uma pessoa apta a trabalhar, apta a ter sua vida social normalmente. As estatísticas mostram que os homens profissionais da saúde, eles têm um maior desgaste emocional, né? Eu, quando li a pesquisa, fiquei muito surpresa, porque eu imaginava que nós mulheres fôssemos mais desgastadas emocionalmente na enfermagem. E também fiquei muito surpreso porque os homens, configuram um estágio muito mais elevado da síndrome de burnout, ou seja, eles adoecem mais do que a gente, nós mulheres, e quando eles adoecem é sempre num nível muito alto, não é uma coisa leve, poucos sintomas, né? Ele é um sintoma mais grave. Também acontece com profissionais mais jovens e tem relação com a frustração do início de carreira. Nós jovens temos aquela mania de querer tudo muito rápido, de querer já alcançar um melhor emprego, de alcançar a melhor posição profissional, e às vezes a gente acaba se frustrando, ou a profissão mesmo tem dificuldades que a gente acaba nos decepcionando um pouco com uma enfermagem de certa forma desunida, porque nós já poderíamos ter vários outros direitos e por falta de união a gente ainda não conseguiu, quando a gente vê percalços pelo caminho, e o jovem ele tende a se frustrar mais. E dentre enfermeiros, auxiliares e técnicos, a ocorrência dos sintomas mais acentuados é prevalente nos auxiliares e nos técnicos de enfermagem, né? Profissionais de tamanha importância na assistência à saúde da equipe de enfermagem, e que, por vezes, tanto quanto o enfermeiro em si, ele acaba estando muito mais próximo de situações estressantes. Então, sobre a síndrome de burnout, era isso que eu tinha para explanar. É um assunto bem fácil de, de assimilar, né, a questão dos sintomas e tudo. O que as pesquisas apontam mais é para saber justamente estatísticas. Por que isso está acontecendo? Está associado a quais fatores? Associado a quais situações? Será que é de classe mais alta, classe mais baixa, homem, mulher, jovem, adulto, casado, solteiro? Mas é caracterizada por uma grande exaustão emocional. Mas assim, é bem exacerbado, não é aquele estresse. A pessoa, ela não tem vontade de ir para o seu ambiente de trabalho ou para o seu ambiente de estudo, porque aquilo, ela entra em um sofrimento muito grande. Eu vou mandar no grupo as questões para que vocês pesquisem e respondam, e sobre esse assunto era isso.